Olá, seja muito bem-vindo. É bom estarmos juntos. Este é o nosso primeiro programa A Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas. O Espiritismo tem as respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa apresentará reflexões especiais para você. A Vida em Foco de hoje trará um quadro de curiosidades, que é o Fique Sabendo, entrevistas sobre assuntos de seu maior interesse. Contaremos ainda com o quadro O Espiritismo Esclarece. E para encerrar esta primeira edição, o quadro Pérolas do Evangelho, com a participação especial de Haroldo Dutra Dias. O tema de hoje é Depressão, a epidemia do século. Acompanhe nosso programa e saiba mais a respeito dessa doença que aflige grande parte da humanidade. Você é nosso convidado especial. Fique conosco! Abre a Vida em Foco a biografia de alguém muito querido e respeitado entre os espíritas de todo o mundo. Na sequência, ele, Divaldo Pereira Franco, endereça a este programa os votos de pleno êxito ao trabalho que agora inicia. Conheça um pouco da biografia de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco é um verdadeiro apóstolo de Jesus. Dos seus 86 anos, 66 foram devotados à causa espírita e às crianças excluídas originadas das periferias de Salvador. É reconhecido como um dos maiores médiuns e palestrantes da atualidade, além de ser o maior divulgador da doutrina espírita por todo o mundo. Viajou incríveis 14 milhões de quilômetros durante 60 anos consecutivos, para levar a mensagem do amor, revitalizando a esperança e a alegria de viver em milhões de corações. Esteve em países como Croácia, República Tcheca, Bósnia e Oriente Médio, onde até 2013 o espiritismo não havia chegado. Já concedeu mais de 1.200 entrevistas em TV e rádio pelo mundo, em mais de 450 emissoras. Em 1999, criou o movimento Você e a Paz, que se espalhou por diversos estados e países, inclusive na Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York. Recebeu mais de 700 homenagens de universidades, instituições e governos, destacando-se doutor honoris causa em humanidade, concedido pela Universidade de Montreal e pela Universidade da Bahia, além de ser embaixador da paz pela ONU em Genebra. Seu currículo revela um extraordinário e devotado educador, com mais de 600 filhos adotivos registrados em seu nome e mais de 200 netos. Atende atualmente por dia cerca de 3.000 crianças, adolescentes e jovens de família de baixa renda. Divaldo Pereira Franco foi orador em mais de 11.000 conferências, em mais de 2.000 cidades em todo o Brasil e em 70 países. Como médium, publicou mais de 210 livros, com mais de 10 milhões de exemplares, onde se apresentam cerca de 200 autores espirituais, muitos deles ocupando lugar de destaque na literatura, no pensamento e na religiosidade universal. Dessas obras, houve 92 versões para 16 idiomas, incluindo o alemão, catalão, o esperanto, norueguês, o tcheco e até o sistema Braille. A renda proveniente da venda dessas obras, bem como os direitos autorais, foram doados em cartório à Mansão do Caminho e outras entidades filantrópicas. Divaldo fundou o Centro Espírita Caminho da Redenção em 7 de setembro de 1947. 2 anos depois, iniciou a sua tarefa de psicografia. Milhares de mensagens foram escritas por seu intermédio. E hoje, ele traz uma mensagem especial para o nosso primeiro programa. Acompanhe a sua crônica. A Vida em Foco. O egrégio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, asseverou que nos deveríamos empenhar a fim de divulgar a doutrina por todos os meios possíveis, para que ela pudesse tornar-se conhecida e alcançar a finalidade para a qual chegou à Terra,
que é de iluminação de consciências e de libertação de sentimentos. Ao seu tempo, eram poucos os instrumentos de divulgação. No entanto, ele os soube utilizar com sabedoria. Na atualidade, ante os excelentes veículos de comunicação ao alcance de todos, cumpre-nos o dever de ampliar os horizontes do conhecimento espírita, contribuindo em favor da construção de uma sociedade mais justa com os recursos próprios para tornar o ser humano feliz. Todos temos perguntas, mas o Espiritismo tem as respostas profundas para a solução dos enigmas existenciais, facultando melhor entendimento dos desafios que todos encontramos pela frente, convidando-nos ao desenvolvimento intelecto-moral e espiritual. Nesse contexto, a televisão é extraordinário veículo de informação e de educação que alcança a sociedade, trabalhando-a conforme as apresentações oferecidas ao público. Utilizando-a com propriedade, a TV Educativa do Paraná está apresentando o programa A Vida em Foco, através do qual as formosas propostas do Espiritismo chegarão aos lares, oferecendo diretrizes de segurança e esclarecimentos em torno dos magnos problemas que afligem a humanidade. Formulamos votos de êxito, a fim de que as excelentes mensagens que estarão sendo oferecidas encontrem guarida nas mentes e nos corações dos telespectadores que nos honrarem com a sua assistência e participação. Rio de Janeiro, 21 de agosto de 2013. Divaldo Pereira Franco. Acompanhe agora o nosso quadro de entrevista com o tema Depressão, a epidemia do século. Olá, é bom estarmos juntos, porque a sociedade tem muitas perguntas e o Espiritismo tem as respostas profundas para os nossos enigmas da existência. O nosso primeiro programa de entrevista, o nosso primeiro quadro de entrevista, traz hoje Marcelo Garcia Colling, médico, formado pela Universidade Federal do Paraná. Marcelo também é mestre em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, servidor público municipal, com o tema Depressão, a epidemia do século. Agradeço a oportunidade. A gente que agradece você estar aqui conosco. Aliás, você faz parte da equipe do programa, você sabe disso. Marcelo, gostaria de começar com uma primeira questão. Existe uma diferença entre tristeza e depressão? Eu acho que é importante a gente fazer essa distinção para a gente entender um pouco melhor o problema da depressão. Porque veja que tristeza é um sentimento que é uma reação a qualquer perda que a gente pode ter na nossa vida. Quem de nós já não perdeu alguma coisa? Às vezes até perder uma coisa banal, um objeto que nem é tão importante assim, dá aquele sentimento estranho. Imagine as grandes perdas que a gente tem. A tristeza é um sentimento que faz parte dos temperos da vida. Veja que os sentimentos trazem um colorido, trazem um sabor à nossa vida. Alguns dias a gente vai estar mais feliz, outros dias a gente vai estar mais triste, vai ter aqueles momentos que a gente vai estar eufórico, ou irado, ou decepcionado. Tudo isso faz parte da nossa vida e torna ela mais gostosa de se viver. Já a depressão é um antitempero. A depressão tira todo o sabor da vida da pessoa. A depressão é quando essa tristeza degenera e toma conta de todos os outros sentimentos e daí a pessoa perde a alegria de viver, o sabor, o colorido de todas as coisas. Então a depressão é sim uma doença, enquanto que a tristeza é uma sensação, um sentimento natural da nossa vida. Você que é médico e lida com esse assunto todo dia, se a gente fosse diagnosticar hoje as pessoas segundo os padrões, não sei se tem um checklist, se a gente tem um padrão internacional para mensurar o quanto a pessoa pode não estar deprimida, é verdade que esse número seria razoável? É muito grande, é muito grande. Depende do parâmetro que a gente usa. Se eu perguntar para você se você ficou alguma vez triste nas últimas semanas, todo mundo vai ser taxado como deprimido. Mas existem padrões internacionais. Por exemplo, nós temos os Códigos Internacionais de Doença, o DSM dos Estados Unidos, o CID, que é usado em outros lugares. Mas, segundo esses critérios de que nas últimas 2 semanas, se você tem andado a maior parte do tempo com humor deprimido, triste, melancólico, se você perdeu o seu prazer para as atividades habituais, se isso está impactando de alguma maneira
em você, na sua maneira de dormir, comer, nas suas atividades. Enfim, se a gente usar os critérios mais padronizados que nós temos, cerca de 20% da população vai preencher para critério para depressão em algum momento da sua vida. Se eu fizer um recorte, pegar o telefone agora, ligar para 100 pessoas, 20 pessoas vão preencher critério para depressão, doença depressão, não que vão estar tristes. Entendi. Existem pessoas que têm uma tendência natural a ficarem tristes? Isso é uma coisa muito curiosa, porque parece um trocadilho, uma brincadeira que Deus fez conosco. Porque as pessoas mais sensíveis são as que têm tendência a ficarem mais tristes, são as que absorvem os impactos de uma maneira muito mais sentida. Então essas são pessoas que no fundo são muito boas, são pessoas que têm uma grande compaixão, uma grande vontade de ajudar, e essas, de outro lado, são as que têm essa maior tendência a ficarem tristes, abatidas quando as coisas não dão certo. No fundo, elas são as que mais desejariam o bem e são as que mais sofrem com a tristeza. E existem pessoas que têm maior tendência também à depressão? A depressão já é um pouco diferente. A gente pesquisa muito para tentar entender quais são os fatores predisponentes para a depressão. Temos que considerar até que algumas famílias apresentam uma tendência à depressão, mostrando para nós que tem sim um componente genético associado a isso, a gente traz já nos nossos cromossomos, na nossa carga. Tem muito da criação, da maneira como nós sempre aprendemos a lidar com as nossas perdas, com as nossas frustrações, com as decepções. Então tem a ver com o ambiente, com a criação e com a nossa própria carga genética. E alguns têm sim uma tendência maior a desenvolverem a depressão. Marcelo, quais seriam as consequências da depressão? A depressão ela pode trazer tanto consequências físicas, orgânicas. A pessoa deprimida ela tem uma tendência a desenvolver doenças as mais diversas, especialmente aquelas que estão relacionadas com a imunidade, com alergias, com inflamações, esse tipo de coisa. Mas não é só as doenças físicas. A pessoa com depressão, naturalmente, ela tem um rendimento diminuído no seu trabalho, nas suas relações sociais. Então ela perde de muitos lados, em todos os seus meios, em todos os parâmetros da sua existência, ela acaba sofrendo muito. Então os deprimidos a gente vê, eles perdem em renda, perdem em expectativas, perdem em muitas coisas em relação às pessoas que não estão acometidas desse mal. Você que atende aí todo dia a comunidade periférica, a depressão tem a ver com problema social, tem a ver com dinheiro, falta de dinheiro, com ser pobre ou ser rico? A depressão, nesse sentido, ela apresenta uma curiosidade na sua distribuição. Parece que o difícil mesmo, aquilo que mais causa depressão, é estar num dos extremos. A gente vê incidências mais altas de depressão entre aqueles que não têm nada e entre aqueles que têm muito. Então as pessoas que estão na classe média, aquelas que não têm tudo ainda, mas ainda têm a esperança de lutar para conquistar algumas coisas, têm uma certa proteção contra a depressão. Os miseráveis, aqueles que não têm perspectivas, que passam fome mesmo, que apesar de terem desejos, muitas vezes se veem frustrados nas suas expectativas, têm uma tendência maior à depressão. Assim como aqueles que não têm desafio, que parecem ter tudo, tudo vem de graça, tudo está ali disponível no estralar de dedos, também acabam sofrendo mais com a depressão. É uma curiosidade na distribuição. Interessante. A gente vai fazer um breve intervalo e já volta, porque a gente quer saber também se o Espiritismo tem alguma resposta para a questão. Muitas contribuições. Iremos para um breve intervalo e logo voltaremos com a entrevista. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista com o tema Depressão, a epidemia do século. Muito obrigado, Renata, principalmente pelo seu acolhimento e simpatia nesse nosso primeiro programa, A Vida em Foco. Marcelo, você falou aqui sobre as questões sociais, econômicas, sobre a tristeza, sobre a depressão. Agora nós vamos entrar a fundo no Espiritismo. Contribui, não contribui? Trata do assunto, não trata do assunto? Primeira pergunta, é uma doutrina recente na história da humanidade. Estamos aí com pouco mais de 150 anos. Mas eu quero saber, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, que estabelece os princípios gerais da doutrina espírita, citou esse tema? Tratou desse tema? Allan Kardec, nesse sentido, de novo me surpreende muito. Porque, na minha opinião, realmente a doutrina espírita trata de todos os assuntos da nossa vida. Mas, olhando um pouco a fundo a obra, quando a gente vai lá navegando pelas suas partes, tem uma coisa muito curiosa, que é a questão 943. 943? 943. Veja o enunciado que Allan Kardec traz para nós. De onde provém
esse sentimento de desgosto pela vida que parece se apoderar de alguns indivíduos sem causa plausível. Você vê que Kardec já entendia que uma mãe que perdeu seu filho, uma família que perdeu tudo que tinha, que a plantação pegou fogo, uma grande tragédia, ia fazer com que as pessoas ficassem desgostosas com a sua vida. Mas ele pergunta, mas parece que tem um desgosto que vem e se apodera mesmo de alguns indivíduos e para o qual a gente não consegue identificar uma causa plausível. Para mim, Allan Kardec, muito antes da gente fazer os nossos códigos internacionais de doença, de fazer as nossas tábuas de classificação, já estava ali apresentando um conceito para nós. Ele queria entender de onde vem a depressão, de onde vem esta coisa que parece que vai consumindo a pessoa por dentro. Então a questão já é citada e estudada, como várias outras, antecipando-se até a própria ciência acadêmica. Mas a pergunta é, de onde vem a depressão? Ele fala disso. Então a gente já olha pela resposta de Kardec. Você vê que o Livro dos Espíritos, para muitas questões, ele não pode dar respostas incisivas, afirmativas. Ele nos traz assim, conforme a situação, depende, pensemos, veja bem. Mas nessa questão ele é Deixa eu te incisivo. interromper, você fala o Livro dos Espíritos. Os Espíritos estão respondendo a Allan Kardec? A essas perguntas, sim. Ele coletou as respostas dos espíritos e fez essa organização para nós, dando uma ordem com lógica, com coesão e tudo mais. E ainda que seja compreensível que muitas vezes nós não tenhamos respostas definitivas, os espíritos foram muito cuidadosos em dizer para nós de maneira incisiva. Eles nos apresentam 3 fatores. Eles nos enumeram 3 coisas que são responsáveis por esse desgosto que vai se apoderando das pessoas. Primeiro, de um sentimento de saciedade. Quando a pessoa se sente saciada, que ela não precisa de mais nada, isso pode trazer desgosto para a vida dela. Segundo, a ociosidade. Sim, não ter muito o que fazer, muito do que se ocupar. E terceiro, a falta de fé. Peraí, ficou complicado agora. Você falou saciedade, a gente só deseja ser saciado de tudo. Você vê que não é de se estranhar, então, que a depressão seja um problema Você falou frequente. ociosidade. Tudo que eu queria agora era esticar uma rede entre 2 coqueiros, preferencialmente em Miami, né? No Nordeste do Brasil. Saciedade e ociosidade são 2 coisas das mais procuradas. 2 São 2 objetos sonhos. de consumo, 2 sonhos. As pessoas trabalham o tempo todo para... E você está falando que são 2 dos 3 fatores? 2 dos 3 fatores que causam, que propiciam esse Isso, mal. Marcelo. Então você vê que a gente se coloca numa situação muito difícil muitas vezes, porque quando eu coloco o meu sonho, saciar todos os meus desejos, ou ficar ocioso, se eu não alcanço o meu sonho, eu fico triste e deprimido porque não alcancei meu sonho. E se eu alcanço o meu sonho, eu fico triste e deprimido porque eu alcancei o meu sonho. É um jogo onde só se perde. Se você chega lá, você perde. Se você não chega lá, você perde. Então não é à toa que a nossa sociedade vem sofrendo tanto com isso. Isso não é muito difícil da gente perceber, não. Vamos pegar o exemplo da ociosidade. Existem 2 situações muito curiosas, que é a depressão do aposentado. A pessoa está lá, trabalhou sua vida inteira, 35 anos de contribuição, daí ele não conseguiu confirmar os 35, trabalhou mais 5 anos para completar, daí ele ia pegar o fator previdenciário, trabalhou mais um pouquinho, finalmente se aposentou. Contribuiu sua vida inteira, a sociedade diz ok, você já nos ajudou, então você pode ficar sem trabalhar a partir de agora. E o que acontece com a pessoa? Deprime nesse momento. Mais uma situação só para a gente ver como a ociosidade realmente nos convida à depressão. Nós temos até um nome para isso. O que acontece lá quando a mãe criou aquela criança, embalou no colo, deu de mamar, foi trabalhando a vida inteira, daí ele vai crescendo, crescendo e chega uma hora que a criança bate as asas e sai no seu voo. A gente até deu um nome para isso, síndrome do ninho vazio. A mãe terminou uma tarefa importantíssima, talvez a mais importante da sua vida. Se dedicou ao extremo, usou todas as suas energias, se cansou, se esgotou, sofreu, ficou doente em muitos momentos para fazer aquilo. Agora ela terminou. E o que acontece? Fica deprimida. Deprimida de ter aquela coisa do vazio, da ociosidade. Não quero sair daqui, nem que você saia sem responder uma questão. Como espírita, médico, qual a receita que você dá? O que você escreveria ali no seu receituário, né, para o indivíduo evitar, inclusive, entrar nesse estado de depressão? Então, como a depressão não é uma doença homogênea, cada um realmente vive a depressão, é claro que não tem uma fórmula pronta, mas existem princípios, eu não vou me esconder da resposta, existem princípios. E o próprio Allan Kardec faz um comentário à questão 943, sim, porque Kardec não pegou só respostas dos espíritos. Ele faz um comentário que nos dá um bom direcionamento. Ele diz que nós, seres humanos, temos que usar
todas as nossas faculdades, todos os nossos potenciais para uma finalidade útil. Quando a gente usa os nossos talentos, quando a gente põe a serviço a nossa inteligência, a nossa coragem, os nossos sentimentos, tudo que a gente tem de bom para promover um bem comum, quando a gente não está pensando só na gente e tentando ajudar os outros, daí vem um sentimento de satisfação que é um antídoto. Às vezes a gente quer fugir das obrigações, do trabalho, de quando as pessoas querem algo de nós, mas na verdade a gente está se afastando da vacina, do remédio, então nós não devemos nos esquivar. Quando surge a oportunidade de usarmos aquilo que temos para o bem, nós devemos nos apresentar de boa vontade, porque isso vai ser bom para os outros e vai ser bom para nós também. Você escreveria isso no seu receituário para alguém? Sem dúvida, eu escreveria, porque eu tento animar os pacientes um pouco nesse sentido. A gente não pode hoje ficar dependente só de comprimidos, remédios, de palavras de ordem. A gente tem que tentar chegar junto deles e ajudar a dar um novo horizonte. E isso é difícil diante da pessoa com a depressão. Doutor Marcelo, muito obrigado por estar aqui conosco e você está convidado, naturalmente, para próximos programas. E no nosso próximo programa, os espíritos se comunicam? É claro que nós estaremos falando da mediunidade e você também é nosso convidado. Fiquemos juntos. Convido agora para acompanhar o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, a questão a ser respondida hoje é o que ocorre com as crianças depois da morte. Alguns afirmam que elas devem virar anjos, sob o argumento de que nada fizeram de errado. Outros dizem que elas ficam numa espécie de zona intermediária onde não há alegria e nem sofrimento. Já o Espiritismo, de forma lógica, ensina que os espíritos das crianças que morrem em tenra idade não podem gozar de qualquer privilégio evolutivo. O simples fato de alguém morrer cedo não credencia a angelitude, pois isso seria uma injustiça contra quem vive muito e com isso se sujeita a cometer vários erros. E Deus não comete injustiças. E um dos princípios elementares do Espiritismo é a reencarnação. Trata-se de um mecanismo pelo qual, por variadas experiências na carne, os espíritos crescem em sabedoria e em bondade. Assim, aquele espírito que ressurge em um corpo tenro, infantil, com toda a aparência da inocência, na verdade ele já viveu anteriormente, já foi adulto, já foi velho. E se aquela existência cessou muito cedo, ele continua a ter todo o seu acervo de experiências, seus acertos, seus equívocos. Outro ponto importante é que o renascimento na carne, ele implica certo abafamento das percepções do espírito. Ele esquece tudo o que viveu e ressurge na carne apenas com tendências a serem lapidadas pelos seus pais. E o período da infância, ele se destina a propiciar uma lenta retomada das lutas evolutivas. Seria como um período de descanso e de adaptação. A morte, quando ocorre em tenra idade, ela acolhe o ser num estado de fragilidade emocional e de percepções abafadas. E justamente por isso, ele é tratado com muito carinho, com muitos cuidados quando retorna à pátria espiritual. E na espiritualidade, há ambientes especiais nos quais acontece uma gradual retomada da memória e das percepções do espírito. Nesses ambientes acontece um amadurecimento, digamos assim, acelerado, até que o espírito atinja o estado de lucidez completo, que é típico de um adulto. A partir daí, ele retoma a sua luta evolutiva, ele traça novos planos de trabalho e de iluminação. Acompanhe conosco na presença de Haroldo Dutra Dias, as Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. Nessa série inicial, nós trataremos diversos temas que deixam perplexos muitas pessoas quando abrem as páginas do Evangelho e da Bíblia de um modo geral. Na Galileia de 2000 anos atrás, quando Jesus percorria aquele maravilhoso lago, conversando com donas de casa, pescadores, agricultores,
Frequentemente, ele utilizava uma linguagem incompreensível para muitos, porque cheia de metáforas, de símbolos, de parábolas, de enigmas. Por que Jesus se comunicava dessa maneira? Pois bem, é preciso fazer um mergulho na época em que ele viveu. Já na Grécia, muitos anos antes de Jesus, os filósofos gregos adoravam nos seus discursos utilizarem exemplos através de parábolas. As parábolas na Grécia eram histórias que serviam como comparações, como exemplificações. E quando alguém ouve uma história, ainda que essa história seja criativa, cheia de imagens e de fatos irreais, o certo é que as pessoas gravam com mais facilidade. Pois bem, no caso de Jesus, na cultura hebraica, era costume ensinar tanto adultos quanto crianças através de parábolas. Histórias, metáforas, símbolos, tudo era utilizado para que as pessoas pudessem compreender de uma forma mais profunda temas complexos envolvendo Deus, a criação, o relacionamento do Criador com as criaturas. E é por essa razão que Jesus lança a mão, seguindo a tradição do seu povo, seguindo a tradição dos sábios da época, das parábolas. Mas é preciso não confundir parábola com histórias. Nem todas as parábolas são histórias e nem todas as histórias são parábolas. As parábolas podem ser um enigma, uma frase dita na forma de um poema, pode ser, aí sim, um conto com princípio, meio e fim. O certo é que toda linguagem que utiliza de metáfora, que utiliza de símbolos, podemos chamar na cultura hebraica de parábola. E é através da parábola que Jesus imortalizou muitos dos seus ensinos. Quem não se recorda da parábola do bom samaritano? Aquele samaritano bondoso que ajudou o homem caído no caminho. Quem não se recorda da parábola do filho pródigo? Aquele filho que pede a herança, se afasta do pai e depois volta arrependido. Através dessas histórias ricas de elementos da cultura da época, ricas de simbolismo e de detalhes, Jesus conseguia tocar o coração das pessoas que estavam ouvindo a ele, tratando da realidade e do cotidiano delas para convidá-las a um mergulho, a um aprofundamento em temas da mais alta relevância. Agradecemos a sua audiência que nos permitiu adentrar ao seu lar, aos convidados que nos honraram com a sua participação no nosso programa e a todos os que estiveram conosco neste programa. Envie as suas sugestões e críticas para o e-mail contato@avidaemfoco.com.br. Esperamos você na semana que vem com o tema Os Espíritos se Comunicam? Você é o nosso convidado especial. Até o próximo programa.